Olá pessoal, graça e paz a todos vocês, gente. Hoje eu vou estar apresentando a vocês a minha plantinha aqui, a minha suculenta, que é chamada de rabo de tatu. Muito linda essa plantinha, tá? O nome dela é Aortia limifolia, tá? Ela é uma planta assim muito bonita. Ela é uma suculenta do tipo aloe, com folhas espessas e enrugadinhas, tá? Então a folha dela é triangular, tá? Você dá para perceber aqui, realmente parece, né, o rabinho do tatu. Então é uma folha triangular, bem espessa, ela é bem dura, tá? É bem enrugadinha aqui, ó. Você passa aqui o dedinho, você percebe, ó, o enrugadinho dessas folhas aqui, e ela fica em forma de roseta, que é tipo uma rosa, tá? Então ele vai aqui, ó, em formato espiral, tá? Então essas folhinhas aqui de forma triangular, ela vai, ó, rodando aqui, vai formando essa roseta aqui muito bonitinha, parece também um catavento também, tá? Então ela é uma planta muito bonitinha, muito fácil de se cuidar, tá? Ela é uma planta, gente, que tem uma haste, que vocês estão percebendo aqui, ó. Eu vou levantar para vocês aqui, ó. Vou gravando. Olha a haste dela, gente, enorme, tá? Que chega a ser mais ou menos uns 30 centímetros de altura. E essa haste é uma haste floral longa e que as florzinhas, elas abrem, que tem umas florzinhas aqui na ponta, ó. Elas abrem de baixo para cima, tá? Aqui de baixo já abriu. Olha aqui a florzinha, bem na pontinha, ó. É porque não dá para focar, olha aqui a florzinha. Então ela vai abrindo, ó, de baixo para cima. Essas aqui ainda não estão abertas, daqui a pouco elas vão começar a abrir. Muito bonitinha, uma flor muito pequena mesmo, gente, muito pequenininha. São várias flores aqui nessa haste floral, tá? Ela é uma planta, gente, que precisa de pouca rega, tá? É um solozinho úmidozinho, tá? Com uma boa drenagem, tá? Então você não precisa ficar regando muito no verão, né? Você mantém o solozinho úmido. E no inverno você precisa molhar assim raramente, tá? Não precisa molhar muito não, é uma planta que precisa de muita água não. Normalmente as suculentas são assim, né? Tem uma irmãzinha aqui de uma outra espécie aqui do ladinho dela também, tá? Então ela gosta de sombra ou meia sombra, não é aquelas plantas que gostam de sol, tá? Apesar de parecer um cactozinho, né? Tão durinha, ela gosta de sombra ou meia sombra. E ela cresce bem rápido, tá? Eu ganhei ela pequena, uma mudinha dela, e ela já tá, né, se desenvolvendo bem, né? Dizem, né, que ela, realmente, a minha não deu muda ainda, né? Então dão touceiras, né? Elas vão nascendo aqui dos lados, né? Outras mudinhas. Tem várias plantas que são assim, né? Então começam a surgir do ladinho uma mudinha e você arranca aquela mudinha e planta e faz outras mudas. Mas dizem que também nasce pela folha, só que é num processo assim bem mais longo, tá? De você arrancar aquela folha, deixar no solo e você esquece ela lá, até que ela brote, né? Sem ficar regando. Mas eu ainda não fiz, né? Mas em pesquisas aí dizem que brota por folha. Muitas pessoas disseram que fizeram mudinhas fazendo pelas folhas, tá? E por semente também, mas também são processos que são mais longos do que pela muda em touceiras, tá? Então ela vai crescendo aqui, você vai pegando esses brotinhos, vai cortando, vai fazendo elas, tá? Então uma planta assim muito bonitinha, olha só, gente, muito fofinha. A minha já tá crescendo, ela é bem menor do que essa. Tá, a haste dela já está, ó, muito grande aqui, ó. Gente, olha como é que tá grande, comprida a beça. E agora já estou no verão, tá? Então ela começou a abrir aqui. Provavelmente ela deve estar abrindo aí na primavera, verão, né? Que tá abrindo as flores dessa linda suculenta rabo de tatu ou Aortia limifolia. Tá, gente? Então, essa fica a dica aí das nossas plantinhas, né? Mais uma. Depois eu vou mostrar pra vocês essa aqui do lado, né? Que eu vou fazendo aqui meus berçários, meus bebês aqui vão nascendo aqui. Um potinho lindo que a minha filhinha pintou, que eu já ensinei vocês aí também a fazer, um pote de margarina. E vou deixar pra vocês, gente, uma porção da palavra de Deus que eu sempre eu deixo pra vocês. E hoje é claro que não vai ser diferente disso. Bem, o Senhor me levou um texto, e eu não sei por que razão, mas Deus sabe de todas as coisas, em Tiago, capítulo 3, né? E aí você pode ler na sua casa do versículo 1 ao versículo 12. E fala assim, ó, os pecados da língua e o dever de freá-la. E o texto, o versículo 2, ele começa falando assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas.
Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aí ele vai dizendo, vai comparando, né, ao cavalo, né, nesse texto, que precisa de uma rédea, né? Coloca o freio, né? No versículo 3 diz assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigiremos o corpo inteiro. Aí ele fala do navio, que tem um leme, né, e o timoneiro ele vai, né, guiando através de algo tão pequeno ali dentro daquele barco, ele vai conseguindo guiar, né, dirigir todo aquele barco grandão. E ele fala também, e assim no versículo 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E aí no versículo 8 diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Gente, realmente é muito difícil, né, a gente dominar a nossa língua. Às vezes, quando nós vamos ver, gente, a palavra já saiu e você já disse, e a palavra ela é como uma flecha, né? Depois que você lança, não tem como trazê-la de volta. Infelizmente, o dano que as palavras ocasionam, muitas das vezes, na vida das pessoas é algo terrível. E às vezes dói mais do que uma agressão física, né? Porque as palavras elas ficam gravadas, as marcas físicas, às vezes elas saem, né, de um tapa, mas as palavras que nós dissemos, gente, ela fica gravada na nossa mente, no nosso inconsciente, no nosso coração. Sabe, nós precisamos ter a sabedoria, a Bíblia diz que nós precisamos aprender, gente, a refrear a nossa língua. Sabe, a engolir a saliva, engolir sapo, como muita gente fala, beber a água, encher a boca de água, na hora de você responder, você enche a boca e deixa lá, a gente conta 10 segundos, depois engole, que com certeza aquela raiva inicial ela vai passar, né? Porque quando a gente está na raiva, naquele momento de nervosismo, a gente fala aquilo que não deveria falar, ou a gente fala da forma que a gente não deveria ter dito. Às vezes até uma verdade, mas que poderia ter sido dita de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais calma, né, com palavras mais tranquilas, menos agressivas. E às vezes naquela hora de raiva a gente acaba falando de uma forma mais áspera, mais dura e acaba trazendo consequências piores. Como o texto mesmo disse, gente, é como uma chama. Precisa apenas de uma fagulhazinha para que uma floresta ela se incendeie. A gente vê aí quantos lugares estão pegando fogo aí, porque começou com uma chama. Às vezes uma guimba de cigarro que alguém joga no chão, ela já começa um grande incêndio. E as palavras são assim também. Então, gente, cuidado com a sua boquinha. Existe uma música que fala: cuidado, boquinha, no que fala. Cuidado, boquinha, no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, no que fala. E é verdade, gente. Talvez alguém, nem as pessoas ouçam aquilo que você está falando. Às vezes você fala sozinho, né? Mas Deus, ele está ouvindo. E o texto diz que na nossa boca ela não pode proceder bênção e maldição. Do mesmo rio não pode sair água doce e salgada. De uma mesma árvore não pode sair frutos bons e ruins. Então que na nossa vida que você tenha essa consciência, que você seja um referencial de Deus, que você faça diferença aí, que sua boca seja usada para abençoar. Gente, que Deus abençoe a todos vocês, tá? Fiquem com Deus, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor.